Imagine uma sexta-feira à noite. Você está num encontro. O lugar tem uma luz baixa e agradável. A pessoa na sua frente é incrivelmente gentil. Ela faz perguntas reais sobre a sua vida e a sua infância. Ela te escuta olhando fundo nos seus olhos. O celular dela está guardado no bolso o tempo todo. O jantar acaba em paz. Vocês se despedem na calçada com um abraço quente. Ela manda mensagem meia hora depois dizendo que adorou te ver e quer repetir. Tudo perfeitamente normal. Tudo perfeitamente saudável. Mas aí algo bizarro acontece dentro do seu peito. Um vazio inexplicável surge do nada. Uma preguiça repentina toma conta do seu corpo. Uma vontade imensa de dar 10 passos para trás. Você olha para o teto do quarto e decreta em voz alta: "Ah, acho que não rolou química." Você pensa que a pessoa é boazinha demais para o seu gosto. Você acha que ela está indo rápido demais ou sendo intensa. E o que acontece depois? Você simplesmente esfria. Você começa a demorar 5 horas para responder um bom dia. Você fica distante, fica seco nas respostas, até que a pessoa percebe o seu muro de concreto e vai embora. Parece familiar? Isso acontece o tempo todo. Você passa anos da sua vida reclamando da falta de sorte. Reclama que só atrai gente indisponível e fria. Diz para todo mundo que ninguém quer nada sério no mundo moderno. Mas repare bem nisso. Quando a vida finalmente entrega alguém pronto, leal e transparente, você corre. Você foge na direção contrária como se visse um fantasma. E justifica essa fuga com dezenas de desculpas genéricas e superficiais. Mas a verdade nua e crua é muito mais assustadora. A culpa não é da risada alta da pessoa. A culpa não é do corte de cabelo dela. O problema é a sua bússola emocional interna. Ela está completamente danificada. E o que vem a seguir vai doer um pouco de escutar. Mas é a única forma real de parar de destruir o seu próprio futuro afetivo. O seu cérebro mente descaradamente para você. Todo santo dia. Você aprendeu a confundir ansiedade com paixão. Sabe aquele frio na barriga terrível? Aquela obsessão doentia de checar a tela do celular a cada 3 minutos? Aquele aperto na garganta quando a pessoa visualiza a mensagem e não responde o dia inteiro? Você romantizou tudo isso. Você chama isso de borboletas no estômago. Você acha genuinamente que isso é o amor acontecendo. Mas a ciência neurológica diz outra coisa bem diferente. O nome disso não é amor. O nome disso é cortisol. Cortisol é o hormônio do estresse e do perigo. É o sistema de alarme do seu corpo operando no nível máximo. É o seu organismo tentando adivinhar freneticamente se vai ser abandonado nas próximas horas. Ao longo da sua história amorosa, você se acostumou com campos de batalha. Você se habituou com relações onde precisa lutar incansavelmente por migalhas de atenção. Onde o parceiro é um quebra-cabeça impossível de decifrar. Onde você acorda sem saber se o dia vai ter paz ou vai ter grito. Isso cria um circuito fechado na sua cabeça. Um ciclo perigoso de incerteza e recompensa. Funciona exatamente como uma máquina de caça-níqueis num cassino iluminado. Você puxa a alavanca dezenas de vezes e perde feio. A pessoa te ignora. Ela te trata com grosseria. Ela desmarca o encontro de última hora com uma desculpa esfarrapada. Mas quando ela finalmente te dá um pingo de afeto de volta, o seu cérebro explode. Uma inundação monumental de dopamina lava a sua mente. Dopamina é a substância química da motivação e do prazer intenso. Aquele pouquinho de atenção intermitente parece o maior prêmio do universo. E assim, de frustração em frustração, você se tornou biologicamente viciado no caos. Aí entra a pessoa saudável na história de novo. A pessoa que te trata como você sempre implorou para ser tratado em voz alta. Ela não faz joguinhos mentais de desinteresse. Ela diz o que sente com todas as letras limpas. Ela é consistente de segunda a segunda. E como o seu cérebro treinado para a guerra reage a essa estabilidade maravilhosa? Ele boceja. Ele sente um tédio físico e profundo. Sem o drama constante, não existe pico nenhum de adrenalina. Sem o medo real e iminente de perder o outro, não tem a explosão aliviante de dopamina no seu sistema. O seu sistema nervoso entra em uma crise de abstinência silenciosa e avassaladora. A sua mente acelerada não sabe como processar a calmaria do momento. Então ela traduz essa paz absoluta como falta de química. Você jura de pés juntos que a pessoa não tem graça nenhuma. Mas na verdade, é apenas a sua biologia doente sentindo falta da montanha-russa do abandono. O amor saudável parece monótono demais para quem construiu a vida viciado na guerra. Mas de onde vem essa falha crítica na sua programação?
Por que a sua biologia age contra a sua própria felicidade a longo prazo? A resposta está cravada lá atrás, na raiz da sua história. A mente humana é uma máquina de repetição compulsiva. O cérebro não foi programado pela natureza para buscar a alegria. Ele foi programado única e exclusivamente para buscar o que é familiar. O objetivo final da evolução é manter você respirando e vivo. Para o cérebro primitivo, o que é conhecido é o que é seguro. Mesmo que esse cenário conhecido seja tóxico, doloroso e destrua a sua autoestima. Pense um pouco no seu passado distante. Pense na sua base. Se você cresceu em um ambiente instável, se o amor e a validação na sua infância eram condicionais ou muito raros, se você precisava tirar notas impecáveis para ganhar um mísero abraço de aprovação, ou se o afeto dentro de casa era misturado com silêncios punitivos de dias e gritos imprevisíveis. O seu cérebro infantil anotou todas essas regras duras num caderno invisível. Ele registrou e carimbou para o resto da vida que amor significa instabilidade. A dor crônica se tornou a sua zona de conforto. A ansiedade virou o seu endereço e o seu território de origem. Avance no tempo da fita para o cenário atual do seu encontro. Alguém cruza o seu caminho oferecendo segurança emocional absoluta. Essa pessoa oferece respeito, calma e transparência cristalina. O que acontece na sua cabeça no mesmo milissegundo? O alarme da sua amígdala dispara imediatamente. A amígdala é a pequena estrutura de medo e sobrevivência no centro do seu cérebro. O seu subconsciente entra em pânico total. Ele grita desesperado que tem algo muito esquisito e errado acontecendo ali. Porque o amor seguro é um idioma estrangeiro que você nunca teve a chance de estudar. É uma cidade distante onde você não sabe andar pelas ruas sem mapa. O comportamento seguro parece uma armadilha muito bem armada te esperando. A paz te deixa em estado de hipervigilância crônica. Você pensa sem parar, de manhã até a noite. Quando é que a máscara dessa pessoa tão perfeita vai cair? E para não ter que sofrer esperando a máscara cair, você mesmo pega uma marreta emocional e destrói o relacionamento antes. E aqui nós chegamos na grande e mais dolorosa virada do roteiro. Na verdade amarga que você esconde do mundo e até do próprio espelho do banheiro. Você adora repetir para os amigos no bar que tem medo de sofrer. Você diz com um orgulho triste que foge antes para não quebrarem o seu coração sensível de novo. Isso é de longe a maior mentira que você já contou na vida. Preste atenção redobrada agora. Você não tem medo absolutamente nenhum de sofrer. Você já sabe sofrer de olhos fechados no escuro. Você tem um doutorado em sobreviver ao caos e colar os próprios cacos no dia seguinte. Você é um grande e inquestionável especialista em tristeza. O seu maior medo, o seu terror inconfessável, é dar certo com alguém. O seu pesadelo absoluto é ser verdadeira e profundamente amado por alguém. Porque ser amado por inteiro exige algo muito assustador em troca. Exige que você abaixe os pesados escudos de metal. Exige que você solte o controle rígido do volante da situação. Exige vulnerabilidade total. Existe um conceito invisível nas relações chamado de dívida de vulnerabilidade. Ele funciona de um jeito muito simples e bastante brutal. Quando você se relaciona com alguém egoísta e ausente, você não deve nada a essa pessoa. Você pode continuar totalmente trancado por dentro. Pode manter a sua armadura brilhando e impenetrável. Não faz o menor sentido tentar se abrir para quem só te ignora e te machuca. A pessoa tóxica te entrega de bandeja o passe livre perfeito para continuar emocionalmente inacessível. Você sofre horrores, sim, mas sofre com a falsa segurança de estar escondido atrás dos seus muros altíssimos. Mas a regra inverte quando chega alguém espetacular. Alguém verdadeiramente empático que se entrega de corpo e alma logo no começo. Essa pessoa gera uma dívida imensa no ar. A vulnerabilidade corajosa do outro exige a sua vulnerabilidade como moeda de pagamento. Estar perto de alguém genuinamente iluminado e bom força você a se despir das antigas máscaras de proteção. Força você a olhar para as suas piores e mais feias sombras. Perto de alguém muito claro, a sua escuridão pessoal fica óbvia demais para ignorar. Encarar a própria escuridão e reconhecer as próprias falhas exige um trabalho interno exaustivo. Afastar essa pessoa incrível é só o jeito mais rápido e covarde de não ter que olhar para os próprios defeitos. É uma recusa teimosa e infantil de pagar o preço alto do amadurecimento emocional. Afastar quem te trata bem é uma manobra puramente tática. É um ataque preventivo e calculista lançado pelo seu ego machucado. O raciocínio correndo solto por trás das cortinas é incrivelmente rápido.
Se você se entregar de verdade a essa pessoa pura, ela vai chegar bem perto de você. Se ela chegar muito perto da sua alma, ela vai ver detalhadamente quem você realmente é. Ela vai enxergar as suas falhas mais secretas, as suas inseguranças patéticas que você esconde de todos, o seu medo constante de não ser o suficiente para o mundo. E a grande pergunta mortal surge: e se ela conhecer a sua verdadeira essência sem filtros de Instagram, se decepcionar e decidir ir embora? Isso sim te destruiria para sempre de uma forma que você não saberia colar de volta. Então o mecanismo de defesa desliga as emoções e assume a direção fria. Você sabota a relação inteira antes que ela fique profunda o suficiente para causar danos. Você vira da noite pro dia um investigador paranoico de defeitos imaginários. O jeito sutil que a pessoa mastiga o pão vira um crime inaceitável. O estilo de roupa dela num passeio de domingo vira motivo de profunda repulsa. Uma mensagem de bom dia carinhosa te dá arrepios literais de nojo. Qualquer desculpa esfarrapada, por menor que seja, serve perfeitamente para ativar o seu botão de fuga. Você dinamita a ponte inteira enquanto a pessoa maravilhosa ainda está atravessando sorrindo e acenando para você. Você faz isso por pura sobrevivência selvagem. Rejeitar ativamente o outro e causar a dor de propósito dói infinitamente menos do que ser rejeitado de surpresa lá na frente. Você garante a própria solidão com as próprias mãos calejadas, para não precisar apostar as fichas na incerteza do afeto alheio. E tem uma camada ainda mais sutil e perigosa sustentando esse grande teatro todo. A sua própria identidade central está em jogo no tabuleiro. Quem diabos é você se tirar o grande drama amoroso do roteiro? Pense seriamente e sem fugir sobre isso agora. Talvez, ao longo das decepções, você tenha se transformado profissionalmente no personagem do Salvador. Aquela figura com um coração de ouro e paciência infinita que conserta parceiros estragados pela vida. O herói sem capa que entra propositalmente em relações que já estão afundando no mar para salvar alguém com vícios destrutivos, desemprego crônico ou problemas graves de caráter. Quando aparece alguém emocionalmente saudável, estável, com as próprias contas em dia e sem nenhum trauma pulsante precisando de curativo urgente. O que acontece com você? Você entra em uma crise de identidade severa e imediata. Você perde o seu emprego em tempo integral de salvador de almas. Você simplesmente não faz a menor ideia de como existir em uma relação de igual para igual, onde o seu papel principal e desgastante não é ser o terapeuta particular não remunerado do parceiro. Ou talvez você tenha assumido com força total a identidade densa da vítima eterna, aquela alma forte e sofredora que carrega as injustiças do mundo inteiro nas costas, e por algum azar do destino, só atrai narcisistas cruéis. Reclamar da crônica falta de sorte no amor virou magicamente o seu assunto principal. É exatamente e unicamente assim que você cria laços sociais hoje em dia, trocando histórias longas e trágicas de fracasso romântico na mesa de um bar com conhecidos. Se você finalmente abaixar a guarda e disser sim para alguém que te prioriza e te escuta, você perde instantaneamente o roteiro principal da sua própria vida. Aceitar a felicidade limpa e descomplicada exige que você assassine a frio a versão de você que aprendeu a ser o centro das atenções no meio da tragédia. Você teria que construir uma personalidade nova e se reinventar totalmente do zero. E essa transição mental de identidade dói de uma forma inexplicável. Continuar batendo na mesma tecla e reclamando da crueldade do universo é 1000 vezes mais quentinho e confortável. E não podemos ignorar o cenário lá fora. Olhe para o comportamento padrão circulando na vida moderna. Desbloqueie a tela do seu celular e abra qualquer aplicativo de encontros que você tem baixado. A cultura atual da internet pegou essa nossa doença emocional e a potencializou em escala industrial. A tecnologia pegou a complexidade assustadora das relações humanas e transformou seres humanos inteiros em produtos de prateleira, esperando por uma avaliação de 5 estrelas. A doce ilusão algorítmica de que sempre existe alguém pelo menos 10% mais atraente, a um mero deslize de dedo para o lado destruiu o foco de todo mundo. Você passou a descartar pessoas de altíssimo valor humano no primeiro e menor sinal de esforço exigido. Você revira os olhos e respira pesado quando alguém ousa demonstrar um interesse muito claro pelas suas intenções. Você usa palavras difíceis e rotula o afeto genuíno de algo cringe ou ultrapassado. Aponta o dedo em tom de deboche
E chama quem responde mensagens em 5 minutos de emocionado demais, intensidade tóxica, ou desesperado por validação. A sociedade inteira aplaude de pé e idolatra o desapego nas redes sociais. Todo mundo veste aquela armadura brilhante e fria da indiferença e chama isso de forma errada de amor próprio. Acredita piamente e defende com unhas e dentes que quem se importa menos, quem some no final de semana e volta na quarta, quem visualiza e não responde, automaticamente ganha a partida. Mas me responda com honestidade. Que jogo miserável e oco é esse que a humanidade está jogando? Qual é o grande prêmio de ouro no final desse campeonato de frieza? É um troféu invisível colocado na estante dentro de um quarto escuro, num sábado à noite, onde absolutamente ninguém nunca te espera com um prato de comida quente. Você gasta horas intermináveis da sua semana postando memes altamente irônicos sobre a sua adorável solidão e paz. Finge incansavelmente para a câmera e para os amigos que não liga a mínima para romance e compromisso. Mas pontualmente de madrugada, quando a bateria abaixa, o barulho das notificações some e o quarto fica em total silêncio. A verdade bate na porta com violência. Você se sente esmagado silenciosamente pelo cansaço físico de não ter com quem compartilhar aquele pequeno detalhe chato do seu dia, de não ter ninguém para contar uma piada ruim que você ouviu no elevador. É uma verdadeira epidemia global e invisível de autossabotagem severa. São milhões e milhões de pessoas em apartamentos lotados implorando aos prantos por conexão real, mas correndo desesperadamente e calçando os tênis de corrida quando essa mesmíssima conexão olha profundamente nos olhos delas. Como alguém faz para escapar vivo dessa prisão invisível? Como você para de apertar o botão vermelho de autodestruição sempre que a sorte decide finalmente sorrir na sua direção? A saída, infelizmente, não tem glamour e não é mágica. A saída precisa ser extremamente intencional, acordada, consciente e altamente desconfortável na pele. Você tem todo o poder necessário para quebrar o padrão agora mesmo, mas precisa aceitar encarar a dor aguda do processo de desintoxicação de frente. O primeiro passo prático é reeducar brutal e lentamente o seu próprio sistema nervoso corrompido. Você vai precisar aprender a suportar calado o tédio avassalador que a paz traz. Entenda e memorize isso de uma vez por todas para carregar na sua carteira. O tédio inicial que bate forte em um relacionamento maduro e tranquilo não é, de forma alguma, um aviso dos céus de que a pessoa que você escolheu está errada para você. É única e exclusivamente o som estridente do seu velho vício em drama implorando de joelhos por mais uma pequena dose de dor para se sentir vivo. Portanto, um aviso. Da próxima vez que alguém genuinamente maravilhoso, calmo e seguro aparecer cruzando a sua vida, quando essa pessoa rara e disposta a te tratar com o respeito gigantesco e absoluto que você sempre mereceu e sonhou, e pontualmente quando seu cérebro sabotador e treinado começar a gritar em desespero para você focar no formato do dente dela e ir embora. Apenas pare. Respire fundo até os pulmões encherem. Não corra. Tranque a porta. Fique exatamente onde você está sentado. Aguente o desconforto quase físico de não ter um problema terrível para resolver na relação. Observe de camarote a sua própria vontade histérica de sumir sem deixar rastros e ignorar sumariamente as mensagens do dia. Observe ela gritar, mas simplesmente não obedeça a ela. Não dê o comando de fuga para suas pernas. O amor saudável e de longo prazo não se parece com um incêndio selvagem e descontrolado. Ele não é e nunca foi um fogo cinematográfico espetacular, que consome toda a floresta em segundos, brilha forte e incontrolável na noite, e inevitavelmente te deixa tossindo no meio das cinzas frias no dia seguinte. O amor maduro, aquele que os avós construíam, é parecido com uma lareira lenta, construída cuidadosamente com pedras sólidas e muita paciência diária. Ela apenas mantém a casa calmamente aquecida e iluminada durante o pior e mais longo dos invernos. Ela funciona sem te dar grandes sustos no meio da madrugada, sem sumiços misteriosos no fim de semana, sem a surpresa cruel e traumatizante do abandono pela manhã. Demora um longo tempo fisiológico para o corpo humano desintoxicar 100% do veneno do passado. Demora meses inteiros para os seus neurônios construírem do zero as novas estradas sinápticas, para finalmente entenderem e acreditarem que a calmaria monótona do outro não é o silêncio suspeito de quem está preparando uma bomba ou um ataque verbal. É apenas a calmaria.
É apenas a paz imaculada que você sempre pediu nas suas orações silenciosas de domingo à noite. Pare a partir de hoje de bater com força a porta na cara de quem se aproxima para te estender as mãos abertas. Você se acostumou perfeitamente e adaptou toda a sua coluna com as pessoas que viviam te virando as costas. Mas não existe nenhuma regra divina dizendo que precisa ser assim e doer assim para o resto dos seus dias. A felicidade real, sólida e duradoura, parece extremamente esquisita e suspeita quando você passa 4 ou 5 décadas da vida morando de aluguel num terreno instável. Deixa a situação ser bizarra e estranha nos primeiros meses. Deixa a relação parecer um mar infinito de tédio assustador e silêncio. Mas contra todos os instintos de fuga do seu corpo, apenas fique. Fique na cadeira e observe. Aceite de braços abertos e sem medo o amor incrivelmente seguro que você vive jurando no bar que tanto merece e quer ter. Porque aquela velha e imaginária sexta-feira à noite tranquila, com um café morno, dividindo a mesa e uma conversa boa, sem celulares e sem truques mentais, não é uma elaborada armadilha para te humilhar depois. Ela pode muito bem ser, de uma forma extremamente simples e revolucionária, apenas o primeiro dia calmo e comum de todo o resto da sua vida. E o detalhe mais bonito e libertador de todos ao entender essa mecânica profunda do seu cérebro é ter a certeza absoluta que você não precisa nunca mais calçar aquele velho par de tênis e sair correndo desesperado das pessoas, que no fundo, só querem a chance de te fazer feliz de verdade.